Agora, vamos para a segunda parte do módulo, que é a parte das propriedades periódicas. Então, dividir letra A, carga nuclear efetiva, para a gente poder entender o que é carga nuclear efetiva. Agora, vamos para a letra B, as propriedades periódicas. Aí eu vou dividir assim, ó. Primeira propriedade, número 1, raio. Como é que nós vamos definir o raio? Raio pode ser a metade da distância entre os núcleos de dois átomos adjacentes. Então, se medir a distância entre dois núcleos, onde nós temos dois átomos adjacentes, a metade da distância vai ser o raio. Em outras palavras, o raio é a distância média entre o núcleo e o nível de valência de um elemento. Isso vai ser importante porque o que a gente precisa de fazer são previsões do raio. Se o raio é maior, se ele é menor, e isso vai ser importante a gente usar tanto a carga nuclear efetiva quanto os conceitos de blindagem eletrostática. Pois bem, vamos considerar os três exemplos. Vou usar mais uma vez sódio, lítio e cloro. Então, para o sódio, 11 prótons, 11 elétrons, faço a distribuição eletrônica usando o diagrama de Linus-Pauling. A blindagem aproximada para o sódio, 10. Então, a carga nuclear efetiva que chega no elétron de valência tem que ser 11 menos 10, dá aproximadamente mais 1. Observe que o lítio, vimos agora há pouco, está na mesma família do sódio. Então, mesmo ele tendo uma carga nuclear menor, ele tem uma carga nuclear efetiva aproximadamente igual ao do sódio. Lembra que do sódio para o lítio, a carga nuclear diminui, mas diminui também a constante de blindagem. Então, tanto o sódio quanto o lítio, eles têm cargas nucleares efetivas semelhantes. Agora, como é que nós vamos fazer a previsão de raio? Se o núcleo dos dois exerce uma atração bem próxima, nos dois casos, o elétron de valência, quer dizer que a atração núcleo-elétrons, no caso da comparação sódio e lítio, não vai definir o raio. O que define o raio nesse caso é exatamente o número de níveis ocupados com elétrons. Então dá para perceber que o sódio ele tem 3 níveis ocupados com elétrons, enquanto que o lítio só tem 2. Quer dizer então que o raio do sódio tem que ser maior que o raio do lítio. Por isso que eu coloquei aqui, raio do sódio maior que o raio do lítio. E a justificativa é para os elementos que estão na mesma família. Se as cargas nucleares efetivas são próximas, vale relembrar, o que define o raio é sempre o número de níveis ocupados com elétrons. Quem tiver maior número de níveis ocupados com elétrons, necessariamente tem maior raio. Isso você vai colocar aí no caderno como observação. Aí pode ser a observação de número 1. Então, observação 1. Aí você vai deixar registrado aí no caderno assim, Aí você pode deixar isso registrado no caderno depois desses 2 exemplos. Ou se você quiser anotar os 3, não tem problema. Deixando registrado depois essas observações. Na primeira observação, você pode deixar no caderno assim, Os elementos que estão na mesma família apresentam cargas nucleares efetivas semelhantes. Logo, o número de níveis ocupados com elétrons determina o raio. Ponto final. Quer dizer, comparando sódio e lítio, quem determinou o raio foi o número de níveis justamente ocupados com elétrons. Agora, se eu comparo sódio e cloro, entre sódio e cloro, os dois estão no mesmo período. Então, como vimos há pouco, eles têm o mesmo número de níveis ocupados com elétrons. Só que a carga nuclear efetiva do cloro é mais 7. Quer dizer que o núcleo do cloro atrai mais os elétrons, enquanto que a carga nuclear efetiva para o sódio é mais 1. Quer dizer, entre sódio e cloro, apresentando o mesmo número de níveis ocupados com elétrons, agora o que define o raio é a atração que o núcleo faz sobre os elétrons, principalmente os elétrons de valência. Então o cloro, o núcleo dele atrai mais os elétrons. Então acaba que o raio do cloro tem que ser menor que o raio do sódio. Daí eu coloquei aqui assim, raio do sódio é maior que o raio do cloro, porque o número de níveis ocupados com elétrons é o mesmo. Então, se o átomo de sódio atrai menos os elétrons, então a tendência é ele apresentar um raio maior. É isso aí que você vai deixar registrado no caderno como observação de número 2. Aí nessa observação de número 2, você vai deixar registrado assim, os elementos em um mesmo período apresentam constantes de blindagens semelhantes. Ponto. Logo, quanto maior o valor da carga, maior será o valor de Zef e, consequentemente, menor será o raio. Ponto final.
Quer dizer, no mesmo período, o que define o raio é sempre a carga nuclear efetiva. Na mesma família, o que define o raio é o número de níveis ocupados com elétrons. Agora, um terceiro ponto importante. Se eu comparar, por exemplo, agora, lítio e cloro. O cloro tem 3 níveis ocupados com elétrons e o lítio só tem 2. E as cargas nucleares efetivas deles são diferentes. Aí nós vamos usar um dado experimental. O dado experimental diz que o raio do cloro é menor que o raio do lítio, mesmo o cloro apresentando o maior número de níveis ocupados com elétrons. Então chegamos em uma outra conclusão. Se a comparação for feita entre elementos de períodos e famílias diferentes, o que determina o raio é sempre a carga nuclear efetiva. Não importa se ele tenha vários níveis ocupados com elétrons. Se a carga nuclear efetiva é maior, vai atrair mais esses elétrons. Mas isso é para o caso de elementos que estão em períodos e famílias diferentes. É o que você vai registrar aí no seu caderno como observação de número 3. Aí você vai registrar aí no caderno assim, ó. Para elementos de períodos e famílias diferentes, vírgula, o valor de ZeF determina o raio atômico. Ponto final. Ainda em raio, vamos discutir primeiro o que é um raio iônico, depois o que são espécies isoeletrônicas e a gente fecha o raio com as chamadas generalizações do raio. Então, raio iônico, nós vamos agora comparar o que acontece com o raio dos elementos quando nós retiramos um elétron e quando nós adicionamos um elétron. Quer dizer, o raio do cátion em relação ao raio do átomo neutro e o raio do ânion em relação ao raio do átomo neutro. Temos que tomar muito cuidado porque só podemos analisar direto na tabela periódica o raio comparando-se elementos neutros. Se for cátion ou ânion, a recomendação que se faça e olhe sempre é a carga nuclear efetiva. Então, considerando aqui raio do cátion Na+, menor que o raio do átomo neutro de sódio. Agora, por que isso acontece? Aí só relembrando que nós discutimos há pouco, quem exerce blindagem eletrostática? Quais são os elétrons que blindam a carga do núcleo, de maneira que o núcleo exerça no elétron de valência uma atração menor? Todos os elétrons exercem essa blindagem. Só que tome cuidado, essa blindagem é mais efetiva quando ela é feita pelos elétrons mais internos. Então, o que eu tenho certeza que vai mudar a constante de blindagem? A quantidade total de elétrons. Se atiramos elétrons de um átomo, se a espécie formada tem menos elétrons, é certeza que ela tem uma constante de blindagem mais baixa. Se adicionamos um elétron, a quantidade total de elétrons aumenta. É certo que a constante de blindagem também fica maior. Então, se eu considerar, por exemplo, aqui, cátion e o átomo neutro, se remover um elétron do sódio, a carga nuclear não muda. Mas quando removemos um elétron, a constante de blindagem diminui, porque o cátion tem menos elétrons que o átomo neutro. Se remover um elétron diminui a constante de blindagem sem mudar a carga nuclear, quer dizer então que essa diferença aumenta. Então, assim que tiramos um elétron de um átomo neutro, o cátion formado, o núcleo daquele cátion, exerce uma carga nuclear efetiva maior sobre os elétrons remanescentes. Se a atração é maior, já que ele tem maior valor de ZeF, o cátion formado tem o seu núcleo atraindo mais os elétrons remanescentes. O que justifica então dizer que o ânion tem sempre um raio, o cátion, tem sempre um raio menor que o átomo neutro. Por isso que coloquei que o raio do cátion é menor que o raio do átomo neutro. Então, novamente, eu sei que isso pode gerar uma dúvida. Quais elétrons exercem blindagem? Não se esqueça, todos. Para efeito de cálculo, eu aproximo, considerando os elétrons que estão entre o núcleo e o nível de valência. Porque os elétrons que estão entre o núcleo e o nível de valência exercem uma blindagem mais efetiva. Mas todos os elétrons exercem essa blindagem. Por isso que ao tirarmos um elétron de um átomo, a constante de blindagem diminui. Ao acrescentarmos um elétron em um átomo, a constante de blindagem tem que aumentar. Então, nós podemos dizer que se reduziu a constante de blindagem para a mesma carga nuclear, a diferença aumenta a carga nuclear efetiva, o núcleo atrai mais os elétrons, o raio diminui. Aí eu quero que você coloque isso aqui como um pequenino parágrafo explicativo depois dessas informações. Aí você pode colocar aí no seu caderno assim, ó.
A remoção de um elétron de um átomo neutro diminui o valor de S, ponto. Logo, a carga nuclear efetiva torna-se maior e, consequentemente, menor será o raio. Ponto final. Esse é o parágrafo explicativo, considerando o raio do cátion com o raio do átomo neutro. Agora, se for um ânion, já coloquei aqui que o raio do ânion é maior que o raio do átomo neutro. Como todos os elétrons exercem blindagem, se acrescentarmos um elétron em um átomo, forma-se um ânion. Esse ânion tem uma constante de blindagem maior. Como não mudou a carga nuclear, a diferença agora diminui. Quer dizer então que se a gente acrescentar um elétron em um átomo, o núcleo atrai menos os elétrons, porque a quantidade de elétrons no átomo aumentou. Se o núcleo atrai menos, a tendência do raio é aumentar. Por isso que o ânion tem um raio sempre maior que o átomo neutro. Então, para o mesmo valor de número atômico, quem tiver maior blindagem, menor carga nuclear efetiva, consequentemente maior o raio. Então, você vai registrar aqui depois dessa informação um outro parágrafo explicativo. A adição de um elétron em um átomo neutro forma um ânion com maior valor de S, ponto. Logo, menor será o valor de Zef e, consequentemente, maior o raio, ponto final. Então, isso para provar que ânion tem raio maior que átomo neutro e cátion tem raio menor que átomo neutro. Cuidado que eu estou comparando espécies químicas de um mesmo elemento. É comum, às vezes, o João perguntar assim, professor, eu não posso dizer que se eu tiro um elétron de um átomo, fica mais fácil o núcleo atrair os elétrons remanescentes? Claro, pode. Eu também não posso dizer que quando eu acrescento um elétron, aumenta a repulsão na nuvem eletrônica e o raio aumenta? Sim, também pode. Mas se você for fazer uma questão justificando, uma questão discursiva, acho mais interessante você usar os conceitos de carga nuclear efetiva e de constante de blindagem. Pois bem, então está resolvido aí a parte do raio iônico, que é o raio dos íons. Estou sempre usando a carga nuclear efetiva. 1.2 agora, vamos ver o que acontece quando existem espécies isoeletrônicas. Espécies isoeletrônicas são aquelas que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Se elas têm a mesma quantidade de elétrons, a quantidade total, a constante de blindagem tem que ser a mesma. E aí é importante reforçar o que falei há pouco. A gente não pode olhar na tabela periódica cátions e ânions para ver raio. Na tabela periódica você só faz a comparação direto olhando na tabela se os átomos são neutros. Se tem cátion, ânion na comparação, tem sempre que usar a carga nuclear efetiva. Aí eu coloquei aqui essa sequência de espécies isoeletrônicas. Coloquei o ânion de oxigênio, o ânion de flúor, átomo neutro de sódio, de neônio, sódio e magnésio. Cátion, monovalente e divalente, né? Todos esses têm 12 elétrons. Se eles têm 12 elétrons, olha lá, agora a constante de blindagem é a mesma. Se a constante de blindagem é a mesma, a carga nuclear define a chamada carga nuclear efetiva. Então, quem tiver maior valor de carga nuclear tem maior valor de Zef. Se tem maior valor de Zef, atrai mais os elétrons. A tendência é apresentar um raio menor. Então, olha o que acontece na ordem apresentada. S é constante, não muda. A quantidade total de elétrons é a mesma. Só que nessa ordem, até destaquei aqui, a carga nuclear aumenta. Se a carga nuclear aumenta, aumenta a carga nuclear efetiva. Quer dizer que o núcleo está atraindo mais os elétrons. Se aumenta a carga nuclear efetiva, a tendência é o raio diminuir. Então, dessas espécies que estão aqui, aqui tem o raio maior, é o ânion de oxigênio. E aqui tem o raio menor, é o cátion de magnésio. Cuidado para você pegar magnésio e oxigênio na tabela periódica, é comum você achar que o magnésio tem raio maior que o oxigênio. Eu posso fazer essa comparação se for um átomo neutro. Como aqui são espécies iônicas, eu tenho que sempre usar a chamada carga nuclear efetiva. Na sequência, vamos para 1.3, que seria a discussão sobre as generalizações do raio atômico. Pois bem, para a gente poder então fechar a parte de raio, que é a segunda parte desse módulo, que é a primeira propriedade periódica, vamos às chamadas generalizações do raio. Coloquei aqui uma nanotabela, destaquei 2 elementos para a gente poder lembrar que são 2 extremos em relação ao raio na tabela periódica. Se você vai fazer essa análise de raio usando a tabela, usando as tendências, tem que tomar cuidado,
Cuidado, porque se tiver íon, a gente não pode analisar na tabela. A tabela você só olha átomos neutros. Se tiver espécie iônica, aí tem que olhar a carga nuclear efetiva. Não esqueça disso. Pois bem, essas flechas que estão de vermelho indicam o aumento do raio. Então dá para a gente ver que o raio ele aumenta nas famílias de cima para baixo e está aumentando nos períodos da direita para a esquerda. Eu peço para o jovem sempre tomar cuidado com essas flechas, porque às vezes de toda a discussão que nós fizemos, ele chega e conclui assim: professor, eu só tenho que saber então por onde que o raio aumenta. Aí eu tenho até um certo pavor e medo disso, porque do que a gente já discutiu de carga nuclear efetiva, constante de blindagem, como é que o raio muda, raio de cátion, raio de ânion, espécie isoeletrônica, se fosse só para resumir nas flechas, eu não ia fazer toda a discussão. As flechas, você tem que saber como que elas variam, o que elas indicam. Mas se você souber os conceitos, você consegue fazer a previsão na hora. Mesmo porque se você for tentar decorar essas flechas, umas são iguais, uma é contrária da outra, é bem provável que isso vai gerar uma confusão enorme. E aí você vai embaralhar e esquecer disso no momento que você não pode esquecer, que é a hora que estiver valendo ponto para fazer a questão. Então vamos fazer assim, ó. Como que nós vamos analisar nas famílias? Então já coloquei aqui nas famílias, pela discussão que nós fizemos até o momento. Nas famílias as cargas nucleares efetivas variam um pouco. Quer dizer então que de cima para baixo, na família, está aumentando o número de níveis ocupados com elétrons. Se aumenta o número de níveis ocupados com elétrons, de cima para baixo na tabela periódica, o raio tem que aumentar. Foi o que eu anotei ali, ó. Os valores de F são semelhantes. De cima para baixo na tabela está aumentando o número de níveis com elétrons, então isso faz o raio aumentar. Cuidado que de cima para baixo o número atômico aumenta. Mas lembra que na família, o aumento do número atômico ele é compensado pelo aumento da constante de blindagem, o que deixa a carga nuclear efetiva variar pouco, ser aproximadamente a mesma para os elementos da mesma família. Então está explicado por que o raio aumenta de cima para baixo nas famílias. Agora vamos nos períodos. Aqui o raio está aumentando da direita para a esquerda. Lembra que para elementos de um mesmo período, as constantes de blindagem são próximas. Então o que define a carga nuclear efetiva e que vai determinar o raio é a carga nuclear. Então da direita para a esquerda, a carga nuclear diminui. O número atômico diminui. Se a carga nuclear diminui para o mesmo valor de S, a carga nuclear efetiva também vai diminuir. Então acaba que o núcleo atrai menos os elétrons. Isto faz o raio aumentar. Então da direita para a esquerda o raio aumenta. E coloquei lá, ó, os valores de S são semelhantes no mesmo período. Da direita para a esquerda diminui a carga nuclear, diminui a chamada carga nuclear efetiva, então o núcleo atrai menos os elétrons. Se a carga nuclear efetiva diminui, o que acontece com o raio? Ele tem que aumentar. Por isso que o elemento frâncio que está aqui, ó, é o que tem maior raio na tabela periódica, enquanto que o hélio seria o elemento de menor raio. Tá certo? Assim nós fechamos a primeira propriedade periódica, que é o chamado raio atômico.